gente Então brigou apresenta aqui. aí, Não fala vou o que apresentar gente... nada, porque Não? assim, a gente tá no meio de uma discussão. É isso. Para. A gente tá aqui, deve ter uma hora, que a gente tá falando sobre um monte de assunto, que a gente fica tentando escolher assuntos que são massas pra gente poder também ser mais objetivo e não ficar aqui com um milhão de assuntos, né? E nessa a gente começou um que, que deu controvérsia entre os... Eu sou o Jean Dolabella, esse aqui é o Lipe Carvalho, esse aqui é o André Bastos. E é isso, a gente começa aqui mais um laboratório, prática na prática. Vamos lá, qual que é? Qual que foi o começo a gente começou por onde essa história? Eu acho que a gente estava falando sobre equipamento, a gente estava falando sobre o link de quando você está praticando, você está almejando desenvolver, né, o seu play, e a importância do som que você tem e do equipamento que você usa nesse play, porque ele é o por onde você passa. Isso, Né? eu Então, acho que a gente até começou com o lance do seu pedal que quebrou, falando dos comentários que as pessoas tiveram, né, em relação a quando você quebrou o pedal, que foram vários tem vários lados, muita gente engraçados e falando tal. sobre endorsement, sobre, Isso. não, mas aí fica fácil, porque o cara pode Isso. tocar, outros Começamos falando assim, daí. E aí foi continua. evoluindo para um assunto que é tudo conta, né? A sua mão conta, a sua postura conta, seu equipamento conta. Uma coisa está conectada com a outra, né? Uma é extensão da outra, né? Extensão, e eu acho que assim, muitas vezes, e é muito comum, e acho que é meio óbvio isso ser comum, tá nesse lugar de ser comum mesmo, porque pensa que quando você está pensando em desenvolver algo, e aí eu vou falar de bateria, né? Você tá pensando em, de repente, ser mais rápido, ou de conseguir fazer aquele groove, ou de manter... Tem um monte de prioridades, uma lista de coisas que você acha que você deve fazer para ser um baterista. Para ser um baterista, depois para ser um baterista melhor, e assim vai, né? E é muito comum você esquecer desse fator que é o instrumento que você está usando. E relevar isso. Então, tipo assim, é colocar na frente o ser mais rápido, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser fazer um groove muito bom durante 5 minutos, sei lá. Você põe toda essa coisa na frente do tirar um som daquele instrumento. E qual que é esse som, né? E aí volta, que eu acho que isso conecta com coisas que a gente já falou aqui sobre percepção, por exemplo. Tem essa regularidade também, né? Então, se você tem uma caixa que você usa na sua casa, você curte ela. E se cada show você tiver uma caixa diferente, cada show você vai soar diferente, né? E isso usando um exemplo de uma caixa, Uma né? caixa, Poderia né? ser tudo. E isso começou também, eu falei que em 99, não foi? Eu lembro do Gian, acho que antes lá disso. pro Multishow, no 98, não sei, uma coisa assim, com uma caixa amarela nas costas há 25 anos atrás. Já sempre tava com a caixa amarela para todos os shows, né? E assim, não é necessariamente a caixa, né? O lance era, eu sabia qual som que eu queria, e aí eu não ia deixar de tirar aquele som, porque eu achava que aquilo era essencial, igualmente para os amplificadores do Gustavo e do Léo, que eles tinham uma pesquisa de som para poder achar aquele som, para poder tocar, porque é o som da banda. Então, a caixa para mim tinha esse significado. O set de prato que eu estava usando, como que eu ia conduzir? Por exemplo, se eu estou usando um prato que é muito wash, né, que é muito espalhado, ou se eu estou usando um prato que é mais ping, o exemplo ótimo, Sepultura e EKT. No EKT é tudo muito mais crecheado, muito mais wash, é muito mais preenchido. No Sepultura é mais ping. Então no Sepultura eu usava um Mega Bell Ride, que é extremamente duro, é um prato que você escuta a definição de todas as notas quando você está tocando ping. Já no EKT. E na hora que você precisa dar uma crecheada nele, ele não vem nada, né? Não, ele faz... Não tem creche. Né? Então, assim, é específico. Sim. E uma coisa é muito diferente da outra. Sim. Daria para fazer um show ao contrário? Tipo assim, cara, daria, mas não é o ideal. Prejudica. E eu acho que isso tá ligado ao como a gente se impõe na situação, porque você espera aquela parada, né? Que é igual, sei lá, um guitarrista com o tipo de amp que ele vai usar. Se você vai usar um Orange ou um Marshall, são dois bichos diferentes. Cada um soa de um jeito. É que não basta você saber tocar, né? Não ou basta, você vai chegar na casa do show e vai usar o que tiver lá, que você nem vai saber qual que é. Aí essa discussão, que aí, voltando, né? Que começou porque aí o Lipe foi dar o exemplo da semana passada, retrasada, que a gente tocou no mesmo festival. Eu toquei com a Pitty, ele tocou com a Cláudia Sofia. E, enfim, aí fala da sua experiência. Como que você chegou lá para usar a bateria da casa. Eu levei caixa, os triggers que eu uso, mas tom, corpo da bateria eu usei de lá. Isso.
E aí, quando você chegou, como é que foi? Você tinha pouco tempo, obviamente. Tinha pouco tempo e essas decisões, assim, né? As peles até estavam novas, mas a de resposta não. Aquela parada, tá suando demais, o que você faz, assim, né? Você vai na mão ali, você tem 15 minutos para passar o som. Você dá um gate ali para segurar um pouco da onda ali, ou você tenta achar... que é difícil, assim. Aí o Jean falou assim, porra, eu sempre levo. É interessante porque, assim, você começou meio que fazendo uma pergunta pra mim, né? Assim, como que você faz quando você vai pra um lugar desse? E aí a minha resposta... Você não passa por isso. Eu não passo por isso. E o que eu acho que é bom deixar bem claro é que, assim, eu não passo por isso, não é porque eu sou rico, ou porque eu tenho todos os instrumentos do mundo, ou porque eu ganho bateria. Não é isso. Não é isso, porque eu fiz isso, eu faço desde quando eu comecei. Que é a busca por um som, a busca pela... Qual que é a missão que eu tenho naquele dia? Com que artista que eu tô tocando, com que banda que eu tô tocando? Aquilo ali tem um som, tem uma característica, e eu preciso... Cara, se você vai correr de Fórmula 1, você tem seu carro. Seu carro é essencial pro seu trabalho, sacou? Você precisa ter. E aí, o que é que... Cara, mas esse assunto é muito interessante, né? O que é essencial para o seu trabalho? Isso, né? Exato. E que eu acho que é muito relevado, porque as pessoas normalmente estão mais preocupadas na execução da coisa do que disso. Porque textura, daí chega lá, cara, afina. O que acontece? Numa situação dessa, real, você tá ali, você vai ter que afinar. É óbvio que eu já passei por isso, você tá passando por uma situação que às vezes não tem jeito, cara. Você fez uma viagem que você tá num... Enfim, existem perrengues e raramente você passa por isso. Como que você resolve? Você vai tentar ser o mais objetivo possível para tirar o melhor som daquela peça, daquela coisa que tá ali, que não é a sua, que você não tá acostumado e tudo mais. Você vai afinar. Então, assim, é óbvio que tudo isso depende de uma maturação, né, ao longo dos anos, de passar várias vezes por isso. Eu acho que, e aí no meu caso, ter trabalhado muito em estúdio faz uma diferença muito grande, porque você tem uma visão mais profunda cirúrgica ali. E de correção de coisa, e das coisas que você pode fazer para ser mais rápido nisso, é óbvio. Mas, voltando ao assunto que a gente estava, e que eu acho que a polêmica está no lugar de, tipo assim, eu escuto muitas vezes as pessoas falando, não, mas aí você faz isso porque você tem endorse. Você faz isso porque você, sei lá, tem dinheiro, ou porque você agora já é um... E não é, velho. Isso é uma escolha que você faz na hora que você sai de casa. E igual eu te dei o exemplo, o EKT, toda banda começa. Você começa num lugar ali. Eu não vou sair para um lugar para tocar sem levar meu amplificador, sem levar meu... E aí, eventualmente, você tem um endorsement, você faz isso aí acontecer, você faz essa logística. Sim, mas não é sempre. Se eu for tocar num lugar que não tem como fazer isso, eu vou levar minha bateria. E inúmeras vezes eu fiz isso aí. Eu levei a bateria do carro. Sem equipe, sem nada. E aí você vai chegar lá, você tem seu equipamento, você sabe que é o som que você quer printar naquele lugar. Então, tipo assim... Aí o Lipe discordou e tal, aí começou... começou a briga. Não, mas é muito importante você falar uma coisa no começo, assim, né? De entender, assim, a profundidade do momento que você tá vivendo, né? Assim, tem hora que... Cara, não, então eu preciso aprender a tocar, depois eu preciso entender o meu som, depois eu vou começar a levar isso pro show, depois eu vou começar a levar isso mais aquilo, né? Mas, por exemplo, a diferença, você no caso da Pitty, assim, você usa a mesma batera, você sentiu, não que você sentiu mesmo, mas você teve que mudar muito a questão de timbragem e caixa e tal, de uma banda para outra? Sim. Afinação ali, afinação, tipo de pele. O que precisa para chegar no som dela, né? Então eu cheguei aí, né, essa situação talvez seja uma situação real, oficial. Não, eu ia dizer corriqueira, né? Na vida de um músico profissional, é uma situação que você vive muitas vezes. Então você está chegando num lugar que é um ambiente que já está criado, né? Então assim, a artista já existe, já é consagrada, já tem uma história, e aí você tem que representar uma coisa. Né? Você não está chegando ali. Eu não estou chegando ali para ser o Jean. Eu estou chegando ali para representar uma coisa que já existe. Sim. Que não quer dizer não ser o Jean. Até porque sou eu que vou tocar. Mas o lance é o respeito pelo que está ali, escutar com atenção o que já foi construído. É o que a gente estava falando há uma hora atrás, dos tudo, né? Michael Jackson, aquela coisa que tem que fazer. Sim. Tipo assim, eu tô chegando num lugar que eu tenho que representar uma parada e daí... O que eu vou fazer? E aí, assim, falando de uma situação real, que é literalmente o que aconteceu com a Pitty, por exemplo, que tem um ano já que eu tô fazendo, mas tá fresh ainda, né? Então, no primeiro ensaio, você tem um kit que é básico, porque você já imaginou que, tipo assim, com isso aqui eu consigo resolver as coisas de todas as músicas que ela tá querendo tocar nesse set. Isso é o começo. Depois daquela primeira tocada, aí você começa a entender que tem certas coisas
e certos ambientes que você vai mexer musicais que vão precisar de outras coisas. Então, por exemplo, aí cai lá naquele assunto dos pratos, por exemplo. Né? Tipo assim, vai usar acrílico para tampar isso aqui? Porque eu quero tocar com uma dinâmica de volume e de som que não, se eu tocar em outra dinâmica, eu sou de outro jeito. Cara, tem um caso muito... Tava lembrando você contando isso, né? Em 2018 eu fiz uma turnê com um cara que é o Christopher Uckerman, que é do RBD, que tá tocando agora Rebelde em estádios. Na época ele tava no turnê solo aqui. Aí eu recebi um convite de um produtor de Los Angeles, só mandou assim, cara, tira as músicas sem referência nenhuma, sem nada, só tira. E o som era bem pop, bem eletrônico, assim. Então eu cheguei pro ensaio, cara, tipo assim, bem tight no pop eletrônico e tal. Chegou lá, o cara tá numa vibe muito orgânica, assim, vassoura, clima. Eu falei, puta, fudeu. Cara, eu lembro que eu saí em São Paulo, catando... Eu não fui pra lá preparado para todas as situações, né? Então, fui catando vassoura, bateria com efeito, pra... Chegou no outro ensaio, no dia seguinte, mudou completamente, porque era pra atender o que o cara tava querendo, né? Isso é muito, muito louco, porque tem a ver com preparação, tem a ver com pesquisa, de perguntar, porra, é isso mesmo? Esse som que você tá querendo fazer, é isso mesmo ou não? Isso. Então, por isso que assim, né, você pensa, a preparação engloba tudo isso, né? Então, a preparação não é só tirar as músicas. Não é. A preparação é você entender onde que você está entrando, que contexto que é esse. E não esperar também que a informação chegue pronta, né? Você tem que mandar lá. E aí? É isso mesmo? Como é que é? Sim. Até onde que eu vou? Até onde que não vai? Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de porque é essencial. E um assunto legal teve um exemplo também parecido com esse que vocês estão falando, do lance do... Não sei se, acho que você estava comigo no lance do Paulinho, do Jota lá, no acústico. A pesquisa dele de som. Porque o que Jota foi uma banda que a vida inteira ele tocou com trigger, eletrônico pra caramba, um monte de sample e tal, um monte de coisa acontecendo. E aí no acústico ele teve que tirar tudo, né? Eu tocar do jeito dele. E aí, cara, ele fez uma pesquisa grande, assim, de timbre. Eu lembro que ele chegou a trocar o endorsement dele de pele, porque ele não estava encontrando nas opções que ele tinha. E eu ia lá pro estúdio, ele me chamava lá, cara, olha, eu não tô gostando, isso aqui. Aí, pra mim, tava tudo certo, né? Chegar, pô, olha esse som aqui. Cara, legal. Aí ele foi pros Estados Unidos pegar pratos de lá, que não tinham no Brasil ainda, que era aquele Special Dry, que tinha um tempo menor ali de prolongamento ele é mais rápido e mais escuro. Criou um kit do lado de cá, do lado esquerdo, que soava mais eletrônico, botou 2 caixas com aquele big snare lá, que dá um outro efeito. Enfim, ele teve que fazer o eletrônico virar real e engenharia tal. reversa. E foi muito massa, cara. Aí ele ficou nessa pesquisa e não achava ainda. Aí passou uns 2 meses, ele mudou, trouxe os pratos. Aí na hora que eu fui assistir o acústico, aí eu falei, caralho, velho, que louco, porque ele chegou num som que ele já tinha na cabeça, estava buscando, e eu falei, cara, que foda, porque na hora que eu cheguei lá, som de caixa maravilhoso, som dos pratos foda pra caralho, som da bateria, tudo no lugar, bumbão de 24, bumbo de 18, sabe assim, teve que inventar um monte de coisa, que ele já meio que já sabia onde ele queria chegar. Então, um trabalho de pesquisa, então, né? Aí, rapidinho, igual eu falei, trocou tudo, cara. Cara, aí abre um parênteses, né? Existe uma importância na cabeça dele, artisticamente falando, muito, que é tão importante quanto executar bem aquilo ali. Sim. Nesse caso, até mais, né? Porque sempre foi a execução para ele ali não era um problema. Uhum. Porque ele está executando as músicas que são as músicas que ele sempre tocou. Esse não é um problema. Arranjar ou rearranjar aquilo ali, fazer algo diferente para ele, não é um problema. A problemática da história ali na hora era tentar traduzir isso aí, que é essa engenharia reversa, né? Você trazer do eletrônico pro orgânico, como que isso soar. Mas ele não quis soar eletrônico. Entendi. Sabe? Com certeza. Ele quis soar de outro jeito mesmo. Então, mas ele tinha essa coisa bem... Isso é que eu acho que é interessante e que eu acho que é bom falar, né? Porque não é sobre pegar... tipo assim, eu li um review sobre aquela caixa, então eu acho que é ela. Não é isso que tá. Ele tinha um som na cabeça dele. Esse som na cabeça dele, que eu acho que é importantíssimo. Que virou um negócio mais vintage, assim, ele teve que voltar um pouco uns anos. O meu ponto é que, assim, muita gente confunde isso com... Isso que a gente está falando não é só a pesquisa. Ele tem uma coisa que ele espera. É tipo igual um cara que vai fazer um quadro.
Você já sabe o que é que você vai fazer. Então, às vezes, você começa... Não sei se você já viu, provavelmente todo mundo já viu no Instagram, às vezes um cara fazendo um quadro, você tá vendo, você não entendeu nada, ainda chega no final, você fala, nossa, é um rosto. A pessoa já tá fazendo aquilo ali, ela sabe o que ela quer. E eu acho que isso é muito, muito bom para fazer um paralelo, assim, com a coisa do nosso som, que é tipo assim... Só que, e aí para ser prático também, para poder dizer isso de uma forma, né? Porque também as pessoas podem estar assistindo e falam assim, tá, beleza, mas como é que eu faço que isso significa, né? Porque fica muito subjetivo eu falar assim, não, ele já tem uma ideia, já... Cara, isso são anos de prática junto com a execução. Você tá buscando uma ideia de sons, tipo assim, como que você quer soar ali? Por que essa caixa é melhor nesse caso do que essa outra, né? É claro que entra num lugar que é subjetivo também, que é uma escolha do cara, pessoal. Tipo assim, eu gosto mais dessa, é diferente. Mas, mesmo assim, qual que é a diferença de uma para outra? Por que é que ele está escolhendo esse... Entende? E isso é uma prática também. E eu acho que isso deveria estar mais... acoplado à nossa prática do dia a dia do que é normalmente. Sim, mas tem uma coisa que eu tô refletindo aqui das nossas conversas aqui no laboratório que, cara, a tocada, a execução, ela não tem que ser um problema, né? Assim, você tem que chegar preparado, porque geralmente a gente sempre fala sobre, assim, ensaio, gravação, sobre execução e gera pouco espaço para essa fala de pesquisa, de som. Será que tá rolando? Será que esse som tem a ver com o que eu tô fazendo, sabe? Então, acho que cada dia mais tem que ter essa seriedade na execução, sabe? Eu acho que mas tem uma coisa de mindset aí, viu, Lipe? De virada de chave mesmo, do seu papel não é nem como só virada de chave, fala? é tipo assim, porque eu, por exemplo, eu tô vindo de um lugar que isso pra mim, eu naturalizei isso. Isso pra mim nunca foi um problema. Porque desde o começo eu já olhava pra isso. Eu tava falando, eu fiz uma entrevista com o Aposão outro dia, uma live, que ele tava falando de som, nem por que é que a gente tava falando disso. Mas que eu mesmo tocando no tamborete da minha avó, de couro, que era a única coisa que tinha, que era a minha caixa, eu tava tocando nele de um jeito que eu queria escutar um estalo. E isso era completamente subliminar. Eu nem sabia que era rinshot ainda, não sabia que era... Só que é interessante, porque a minha cabeça já estava buscando uma coisa. Agora... Que aí talvez eu vou fazer um paralelo para também ficar fácil de entender para quem está assistindo isso, né? Porque eu não quero que isso fique um papo muito subjetivo e tipo assim, beleza, eu escutei esse vídeo aqui, não tem nada que eu possa fazer, porque eu não, sei lá, não tenho essa... Eu não nasci com essa visão que o Jean tem, que era natural, talvez, para ele, né? Que é igual... a comparação que eu ia fazer é igual a afinação. Para mim, por algum motivo, eu escuto a afinação. Para mim é uma coisa que sempre esteve, tipo, eu afinava o violão do meu pai sem saber qual que era, tipo, uma vez que ele me mostrou qual que era a relação, para mim uma nota é igual a outra muito fácil, assim, e isso é algo que você pode aprender também, né? Então não é só nasci com esse ouvido, igual pessoas que têm o ouvido absoluto, ou, né, tipo assim, não é que você precisa disso, você pode aprender. O lance é que tanto que você se dedica a isso. Então, acho que a discussão que a gente está tendo é justamente, na verdade, a discussão não, o ponto que a gente está querendo trazer para todo mundo é de, talvez, mudar um pouco dessa porcentagem que eventualmente vai mudar o seu balanço, mindset. Né? É o balanço. Sim. Que tanto que você está... Vou falar de um jeito bem pragmático. Minha prática é 100%, né? Então, assim, meu dia ali, seja quanto tempo que eu vou estudar. Se for 10 minutos ou 1 hora, aquele 100% de prática, se eu estou estudando 100% de velocidade... Você só vai... entende? Tipo assim, é importante? Mas se você fizer 100%... Da academia é legal você falar. O exemplo da academia é ótimo, né? Você chegar na academia e você tem todos os equipamentos, só que você não sabe o que é que você quer. Aí você vai fazer só peito, sei lá. Você vai fazer só perna, você vai fazer só... Você pode fazer qualquer exercício. Então, tipo assim... Tudo tem que estar muito conectado ao objetivo. Ao objetivo. E o objetivo é muito fundamental. Vamos colocar na descrição alguns sons do Jota, do acústico, da bateria. Pode ser. Alguns outros vídeos de referência de timbre, de caixa, que a gente acha que é legal. Não o timbre em si, mas para mostrar essa diferença, né? O tanto que... Eu lembrei até muito do que a gente falou do outro vídeo do Steve Jobs, né? Da quantidade de caixas que ele usava. Então o Paulinho tinha uma bem grave. Com esse vídeo. Ele tinha uma bem grave aqui e uma normal, mas ao mesmo tempo na normal tinha música que ele botava um abafador. Que fica tão grave. Tinha uma música que ele botava panderola em cima, tinha música que ele botava panderola no chimbal. Então assim, ele foi, cara, fazendo uma parada muito massa. Puxando um assunto aqui pra gente fechar sobre
a gente vive num país que é difícil de ter instrumento, de ter equipamento, mas fala um pouquinho sobre isso aí. Como que isso... Eu acho que a gente só não pode usar isso como muleta. Porque a dificuldade existe, sim. A gente tá a gente vive num país que não tem essa facilidade, né? De entrada. Não é nem só financeira, né? É uma acesso. Questão... É de acesso mesmo. As coisas não chegam, né? Tipo, não é, sei lá, aí eu vou comparando, né, com os Estados Unidos. Você em qualquer loja, você passa na esquina ali e compra uma coisa que é a coisa. Ou você tem lá, sei lá quantas centenas de opções para você poder testar e achar isso que a gente está falando. Tá? Você, inclusive, corroborando com o exemplo que você deu do Paulinho, o cara teve que ir lá para buscar um prato que não tinha. Então, assim, realmente existe essa dificuldade, mas ela não pode virar uma muleta de tipo assim, e aí eu vou te falar de uma experiência que eu tenho e vi isso a minha vida inteira acontecer. A experiência que eu tenho de trabalhar com várias bandas independentes, às vezes produzindo, ou às vezes estando nos mesmos contextos de show e tudo mais, é que isso vira uma muleta facilmente. É tipo assim, não, cara, aqui no Brasil é muito difícil. Não, cara, aqui não tem lugar para tocar. Não, cara, aqui para comprar um prato, imagina. E isso eu vejo nos comentários atualmente. Vários vídeos que eu posto, eu vejo várias pessoas falando. Às vezes eu postei, igual quebrei o pedal, ou quebrei um prato. Mas aí fica fácil, né? Porque tem endorse. Isso aí só quando eu for. E eu acho que isso aí é porque existe uma verdade por trás, que é essa dificuldade que a gente está falando, mas ela não é tão assim. Porque, e aí, mais uma vez, a minha experiência, eu sempre toquei com equipamento bom, velho. Eu nunca toquei com um prato qualquer. Mas é legal. E isso custa caro. E eu vim de um lugar que minha família não é rica, eu não tenho essa herança. Eu fui um cara que construiu isso desde sempre. Então, colocou como prioridade. É prioridade. Né? Então, o que acontece? Eu vou falar de um jeito, qualquer nota, só para exemplificar, né? Mas assim, provavelmente eu deixei de fazer uma coisa para ter a outra. Então, ao invés de ir para um lugar todo fim de semana e tomar 3, 4 cervejas que são legais e comer um hambúrguer mais massa ali, eu economizei nisso para dar entrada no prato que eu precisava. E vou te falar que eu sempre toquei do jeito que eu toquei. E eu quebrava prato do mesmo jeito que eu quebro hoje. Era um furo no orçamento. Sim, mas era a parada que eu precisava para colocar o meu som do jeito que eu precisava, sabe? Então, é isso. Eu acho que a mensagem é tentar olhar com mais cuidado para isso e na hora de fazer o balanço do que é que você está colocando ali, né, esse mindset da sua prática, não deixar isso tão desequilibrado e não fazer só um exercício da academia, né? Tipo assim, ficar só com um braço forte, ficar só forte sei lá, nas pernas, né? Algo assim. Comenta. Sigam o canal. Aperta o sininho e faz todas essas coisas que tem aí. Valeu demais. Valeu. Massa demais. Até a próxima. Bora.